O governo brasileiro iniciou formalmente o rito que pode resultar na adoção de sanções contra os Estados Unidos. As medidas são decorrentes das sobretaxas aplicadas pelo governo Trump aos produtos brasileiros. Cumprindo o rito previsto no decreto de 2025, a Secretaria Executiva da Câmara de Comércio Exterior, a CAMEX, apresentou as propostas aos membros que compõem o seu comitê executivo. Ao mesmo tempo, o Ministério de Relações Exteriores está notificando oficialmente o governo americano sobre o processo. Segundo o governo, as consultas diplomáticas visam mitigar ou anular os efeitos das medidas e contramedidas previstas na Lei da Reciprocidade Econômica. Em nota, o governo reforçou a disposição do governo brasileiro de privilegiar o diálogo e a negociação nas relações internacionais. E a guerra comercial de Donald Trump está entrando em uma nova fase. O governo americano acusou o Brasil e mais de 40 países de ajudar a China a driblar taxas impostas por Donald Trump. Depois de elevar tarifas sobre dezenas de países, o governo americano pretende fechar uma das principais brechas criadas pela própria política tarifária. Essa é a possibilidade, de mercadorias chinesas passarem por outros países antes de chegar aos Estados Unidos e assim escapar de parte das tarifas impostas à China. O método é conhecido como triangulação comercial. De acordo com um relatório, essa prática pode envolver cerca de 60 bilhões de dólares em comércio. Outras estimativas citadas pelo governo americano colocam o valor entre 40 bilhões e 303 bilhões de dólares. Igor Lucena, economista e doutor em Relações Internacionais, vai falar conosco sobre esse assunto. Igor, muito prazer em tê-lo de volta ao programa. Obrigado por aceitar o nosso convite. Igor, muito obrigado, João. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Maravilha. Igor, a gente vê então a possibilidade do Brasil adotar aí a reciprocidade, em relação aos Estados Unidos. Que medidas a gente pode esperar caso venham a ser aprovadas? Medidas da mesma ordem que as adotadas pelos Estados Unidos, ou seja, a imposição de tarifas sobre produtos americanos, ou outros tipos de retaliações? Olha, eu acho que no primeiro momento, essa imposição das leis de reciprocidade é um movimento de pressão para que os americanos possam negociar com a gente de uma maneira mais rápida e eficaz, né? Por que eu digo isso? Porque do ponto de vista prático, a lei de reciprocidade agora não tem vantagens para o Brasil. Se nós colocarmos tarifas em produtos americanos, que geralmente são produtos com alto valor agregado e que são parte de uma cadeia produtiva interligada, a gente pode estar exercendo a soberania, segundo o governo federal, mas na prática, os preços dos produtos americanos no Brasil vão aumentar. Isso impacta a nossa inflação. A inflação que já está num viés de alta, prejudicando a política monetária do Banco Central de tentar diminuir qualquer taxa de juros no futuro. E muito mais do que isso, países com pouca capacidade de ataque econômico, que se enquadra o Brasil, geralmente têm sofrido. Os países que ousaram fazer reciprocidade, o governo americano fez o dobro, dobrou a aposta, aumentou as tarifas. Então a gente tem um risco real de que se essas tarifas forem criadas do ponto de vista que é dito na reciprocidade, ou seja, fazer tarifas em relação a tarifas externas, a gente vai ter um aumento de custos das empresas brasileiras de produtos importados, a gente vai ter um aumento para os consumidores brasileiros e, muito pior, a gente pode ter um aumento das tarifas dos nossos produtos para lá, porque o governo americano já deu sinais que faz isso contra as reciprocidades, tanto com China quanto com o Canadá foram os espaços mais colocados. Então, agora, eu acho que não é a maneira mais lógica da gente entrar nessa história de lei de reciprocidade agora. Quer dizer, existe a possibilidade de que, quando se dá o pontapé inicial para essa reciprocidade, digamos assim, ou para a adoção de medidas de reciprocidade, seja apenas uma forma de sinalizar para o governo americano, olha, a gente está aqui colocando algo em marcha, mas nos bastidores buscar a negociação, é isso? Assim, no bastidores buscar uma negociação, o que não pode acontecer, Diogo, é que essa lei de reciprocidade se torne uma guerra comercial, né?
Se o governo americano entender que isso é um instrumento de pressão e aumentar o nível de integração para que a gente tenha um acordo, um novo acordo que baixe as tarifas, ótimo. Mas se de fato isso se tornar uma realidade, o governo brasileiro impor essas novas tarifas contra produtos americanos pré-estabelecidos, o governo americano vai encarar isso como uma guerra comercial. E uma guerra comercial contra os Estados Unidos nós não temos capacidade nenhuma de ganhar. Eu acho que isso seria muito negativo para o Brasil e principalmente para a nossa pauta exportadora para lá. Isso ainda poderia diminuir o chamado investimento direto estrangeiro, que poderia ser requalificado. E lembrando que o Brasil é o maior receptor de investimento direto estrangeiro do mundo para o Brasil vem dos Estados Unidos. Uhum. E você acha que existe um risco, Igor, de que essa medida venha a ser adotada por uma motivação, né, ou por um impulso eleitoral? Quer dizer, uma tentativa de demonstrar aos eleitores brasileiros de que o governo brasileiro está retribuindo na mesma moeda, que não está baixando a cabeça, algo nesse sentido, quer dizer, sem pensar nos efeitos, né, nas repercussões econômicas, mas apenas no curto prazo, nos efeitos eleitorais? É possível que isso esteja ocorrendo, mas eu não vejo isso de uma maneira inteligente, tá? Porque se a gente pensar só no curto prazo, se as pesquisas eleitorais para o presidente Lula mostrarem que isso exalta a soberania, exalta a defesa nacional, ótimo, beleza. Mas se isso vai se transformar numa guerra comercial, é uma coisa muito pior. Agora, pesquisas recentes mostram que que os eleitores brasileiros estão cansados dessas tarifas, preferem uma negociação e finalização para que os preços sejam mais baixos, até porque isso impacta também a empregabilidade de empresas exportadoras. Então, assim, pode ter sim no curto prazo um efeito eleitoral positivo, mas eu acho que nem no longo, no médio prazo, isso é muito negativo até mesmo para a própria popularidade do governo. Quando essa lei de reciprocidade foi criada, falava-se, e ela prevê, né, que entre as medidas que podem ser adotadas, há outras, né, que vão além do simples aumento de tarifa de importação. Quer dizer, medidas, por exemplo, que podem impactar interesses americanos na área de propriedade intelectual, de medicamentos e assim por diante. Quais são essas possibilidades, digamos assim? Existem possibilidades light, né, leves, dentro dessa lei de reciprocidade? Existe sim reciprocidade de produtos simples americanos que vêm para cá, como computadores, celulares, que é muito ruim, né? O Brasil é um grande consumidor de computadores, de eletrônicos, mas esses pontos, Diogo, eu acho que eles seriam extremamente sensíveis quando a gente fala de royalties em relação a softwares, quando a gente está falando de produtos relacionados às redes sociais, que são todos faturados no exterior. Ou seja, imagine você criar uma reciprocidade com uma taxa extra para as big techs. Isso seria extremamente sensível, iria diretamente no coração dos grandes apoiadores e financiadores de campanha de Donald Trump. Isso faria com que o Donald Trump talvez escalasse para uma guerra comercial. Então, assim, o governo brasileiro ele tem que ter muita sensibilidade, porque o que mais afeta o presidente Donald Trump, nós temos essa capacidade, que são big techs, big pharma, royalties, patentes, tudo isso, que são americanos e que eles ganham muito dinheiro com isso, mas o histórico do presidente Donald Trump é que quando isso ocorre, ele pode duplicar, triplicar as nossas tarifas, ele pode tirar, por exemplo, alguns daqueles produtos que estão nas listas de exceções, como café, suco de laranja, etc. Então, assim, é muita parcimônia. Eu acho que agora o governo brasileiro, se for fazer esse tipo de ação, tem que ser extremamente cirúrgico para que, ao mesmo tempo, pressione o governo americano para vir para a mesa de discussão e a gente encerrar essas tarifas, e, ao mesmo tempo, que não faça o presidente Donald Trump extrapolar e achar que agora vai ser uma guerra comercial como ele fez com a China. Então, assim, é um movimento muito cirúrgico que a gente vai ter que aprender daqui para frente. E Igor, em relação à segunda notícia que a gente viu, que é a notícia de que os Estados Unidos agora estão apontando o dedo para países que estariam sendo usados, né, numa espécie de triangulação comercial de produtos chineses para entrar nos Estados Unidos. Isso existe de fato? O Brasil é um desses países e há motivos para se preocupar em relação a isso? Olha, não só o Brasil é um desses países, mas a gente também faz isso com outros países, né? O mundo está globalizado. Muitos dos produtos que nós mandamos para os Estados Unidos têm peças e componentes chineses.
Muitos dos produtos que nós produzimos e vão para os Estados Unidos passam, por exemplo, pela Colômbia, pela Venezuela. Venezuela nem tanto, né? Mas vão para lá. A gente tem produtos que vão para, por exemplo, Honduras, Guatemala, Panamá. E esses produtos, muitas vezes, eles são transportados com outras empresas, eles são manufaturados, eles têm novas qualificações, eles são melhorados. Então, é complexo o presidente Donald Trump dizer isso, porque a cadeia produtiva chinesa é tão grande e eles espalham por suas filiais, e essas filiais reembalam esses produtos, que podem ser, sim, uma questão de burla comercial, ou seja, o mesmo produto apenas reencaixotado e mandado como outro país, mas muitas vezes é um produto que se junta a um produto nacional, refeito com a marca brasileira ou com a marca europeia, e depois vai para os Estados Unidos. Mas isso sempre existiu. Então, é muito difícil o presidente Donald Trump conseguir fazer esse detalhamento, porque a China é a indústria do mundo, e muitos dos seus produtos vão para países ao redor do planeta e são tanto reempacotados ou são redestrinchados. Muitas vezes a gente tem um hardware feito na China, esse hardware vem para o Brasil. No Brasil, esse produto ele é envelopado e é colocado um software brasileiro, e esse novo produto é vendido para os Estados Unidos. Então, isso é uma burla ou é uma cadeia produtiva global simplificada? Então, é um ponto muito difícil da gente entender, mas, obviamente, tudo que o presidente Donald Trump conseguir para aumentar as tarifas e dizer que a sua política está dando certo, ele o fará. Mas é muito controverso isso, porque aquelas primeiras tarifas que foram colocadas e que a Suprema Corte Americana julgou como inconstitucionais, o governo americano está tendo que devolvê-las. Empresas americanas como GM, Amazon, Apple estão recebendo milhões e até bilhões de dólares em retorno dessas tarifas. Então, é uma política externa do presidente Trump de defender mercados americanos, mas isso tem um custo econômico nos Estados Unidos muito grande. Igor, uma última pergunta. O governo Trump, né, o presidente Donald Trump, vai ser submetido agora ao primeiro teste eleitoral desde que ele assumiu este mandato, né? São as eleições de meio de mandato, eleições para o Congresso. Ao contrário do Brasil, lá existe, né, essa figura, né, essa possibilidade de, né, que é uma troca ali de alguns dos membros do parlamento. E é obviamente que, dependendo do resultado, ele pode perder força, pode perder apoio no Congresso. De que forma a política protecionista do governo Trump pode, né, interferir ou prejudicar, digamos, o desempenho do Partido Republicano? Olha, eu acho que ela prejudica porque ela gera custo. Ela tem dois vieses, tá? Ela prejudica o consumidor final americano quando a gente olha todos os produtos americanos mais caros. Eu mesmo estava nos Estados Unidos agora em julho, com minha família, e vendo os preços nos supermercados muito mais altos do que há 2, 3 anos atrás. A bomba de gasolina, por causa da guerra do Irã, saiu de 1,50 o galão de gasolina para 3 dólares, 4 dólares em alguns postos mais distantes no interior americano. Então, essa política ela é nociva demais ao governo americano e aos democratas, os republicanos, ao ponto de que provavelmente a Câmara dos Deputados vai passar, né, pela visão, pode ser dominada pelos democratas. Mas, ao mesmo tempo, quando eles colocam essas tarifas, produtores do agro americano, alguns setores na parte de siderurgia clássica, estão mantendo empregos, estão contratando. Existe uma forte contratação de pessoal dos Estados Unidos causados por um aumento na produção manufatureira americana ou naquela política de que eu retiro tarifas de um país, como o Japão, se vocês abrirem fábricas aqui. Isso está acontecendo também. Então, por um lado, está gerando mais empregos e está, de fato, fazendo a economia americana crescer, mas, por um lado, esse crescimento está vindo à custa de inflação e produtos mais caros. Então, é um sentimento duplo que está acontecendo na economia americana neste momento.